Eu falo que a canção Vai Ser Tão Lindo fez exatamente parte de toda a trajetória da minha vida. E Deus, ele foi cuidando de cada detalhe. Em uma célula, eu estava dentro de uma célula que nós temos célula em casa, e Deus usou a vida de uma irmã para falar assim: Deus vai trazer um grande presente na porta da sua casa. E naquela célula eu não entendi. Só que depois de toda essa trajetória de hospital, UTI, ela ficou 32 dias no hospital. E quando ela chegou na minha casa, ela chegou de ambulância, os médicos disseram assim: sobreviveu, mas vai ficar em estado vegetativo. Não faz mais nada. Quanto tempo ficou? 32 dias. 16 dias na UTI, 17 dias de UTI e 16 dias no quarto. E quando ela chegou na minha casa, que eu abri o portão da garagem, que eu vi a ambulância parando, Deus falou no meu coração: este é o seu grande presente. E eu falei: obrigada, Deus, uma vez mais, por suas promessas se cumprirem na minha vida. E aí, antes dela chegar em casa, um dia antes, eu fiz o aluguel de uma cama hospitalar. E eu falei assim pra moça, né, no telefone. Ela falou assim pra mim: se você alugar 3 meses, fica mais barato. Aí eu falei assim pra ela: não, moça, você não tá entendendo. Essa cama vai ficar no máximo na minha casa 2 meses. Eu vou alugar 1 mês. E se necessário, eu alugo mais 1 mês. E ali eu já estava já de 30 semanas de gestação. E aí eu falei pra ela: se for necessário, eu alugo mais 1 mês. E aí ela falou assim: mas se alugar 3 meses é mais barato. Eu falei: não, moça. Porque ela não vai ficar nessa cama, eu não aceito isso. E aí eu aluguei essa cama por 1 mês. E eu preparei tudo nessa casa, um quarto hospitalar, na casa onde eu moro atualmente. E aí eu peguei e falei assim: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer algo. Ela já reagia quando ela chegava em casa? Ela ficou, realmente, ela chegou em casa, ela não andava, ela não falava, ela fazia um uso de uma GTT gástrica, né? O que é GTT? Para fazer alimentação por essa GTT gástrica, né? Que era pela barriga, que ela não fazia alimentação pela boca. E aí o olhar dela era fixo, parado, ela não tinha reação. E ela realmente, dentro da minha casa, em estado vegetativo. E ali ela ficou esse 1 mês. Meu médico queria me internar com 31 semanas, e eu falei para ele que não, que eu não iria internar, que eu ia ficar em casa cuidando dela. E eu falo que Deus me deu uma nova oportunidade, que Deus me deu uma nova chance de cuidar dela desde o começo. E ali eu falei assim, eu chegava em casa quando ela fez uso de fralda, né? E quando eu tinha que fazer as coisas, eu abaixava a cama até o fim, colocava minha barriga na cama e assim, eu mesma, alguém sempre tinha alguma ajuda, mas sempre eu estava ali. E eu fiquei ali até 33 semanas. E quando deu exatamente 33 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Eu fui para uma consulta e entrei em trabalho de parto. E aí eu tive que ir para o hospital para ganhar as trigêmeas. Eu tive uma complicação no parto devido à minha cirurgia de curetagem que eu fiz no ano de 2017. E aí eu tive uma complicação e eu precisei ficar 10 dias internada. E eu fiquei 10 dias internada. E quando fez exatamente 1 mês que ela estava em casa, eu recebi o primeiro vídeo que o Paulo fez, ela subindo a escada indo pro quarto dela. Meu Deus. E você estava no hospital? Eu estava no hospital. E como foi nesse meio tempo? Aí nesse meio tempo alguém ficou cuidando dela? Ficou a minha mãe, a minha cunhada e o Paulo, que é o enfermeiro da nossa família. E o fisioterapeuta? Não, o Paulo fazia tudo, né? O Paulo era enfermeiro, fisioterapeuta, ele fazia tudo com ela. Porque pra ela voltar a andar tanto tempo acamada, ela né, pra ter forças pra voltar a andar. Assim, primeiramente Deus, e depois o Paulo, que ajudou muito. Deus usa pessoas, hein? Deus usa pessoas. E ali ele pôs ela de pé. Ele pôs ela de pé. E ele pegou e mandou o vídeo, ela subindo a escada. E fazia exatamente 1 mês que ela estava em casa. E ali eu renovei o contrato da cama, porque eu estava no hospital. E aí eu renovei o contrato da cama. E depois de 10 dias que eu fiquei no hospital, eu fui para casa. As trigêmeas ficaram no hospital para ganho de peso.
Ah, então Que você elas- teve com quantas semanas? 33 semanas. 33 semanas. Mas elas nasceram perfeitas, elas só ficaram mesmo para ganhar peso, porque para sair do hospital precisava ter 2 quilos. E a Bela, que é a menorzinha, ela nasceu com 1,210 kg. Então precisava todas elas ganhar peso para poder ir pro quarto e depois ir para casa. E já estavam todas formadinhas quando nasceram? Graças a Deus, todas perfeitas. E aí eu peguei, fui para casa, fiquei em casa 10 dias com a Kailane e eu voltei pro hospital de novo. Você ficava nessa ida e vinda do daí, hospital. todo dia eu ia pro hospital para ver as trigêmeas e ficava indo e vindo todo dia. Quanto tempo? Elas ficaram no hospital um total de 19 dias, né? Porque 29, né? Mas eu fiquei 10 junto com elas, então foram 19 dias que elas ficaram sozinhas, eu fiquei indo e Ah, tá, mas ficou um mês praticamente no hospital aí. praticamente um mês. E aí, quando a Kailane. Aí Deus usou pessoas, né? Para fazer as coisas. E dentro da nossa igreja tem uma irmã que ela é fisioterapeuta, e ela falou assim para mim: Ju, eu vou ofertar as fisioterapias da Kailane. E a Kailane fazia fisioterapia no convênio, segunda, quarta e sexta, e de terça e quinta ela fazia em casa, com essa minha amiga da igreja, a Saluna. E aí todas as terça e quinta ela ia pra minha casa. E ela falou assim pra mim, quando eu vim, que a Kailane chegou dia 18 em casa, ela foi na minha casa fazer uma avaliação. E ela falou assim, quando eu vim, você falou assim, a Kailane vai ficar um mês nessa cama, no máximo 2. Aos meus olhos profissionais, eu achei impossível. Mas naquele momento eu decidi ter fé e crer com você. E quando ela fez exatamente 2 meses que a cama estava dentro da minha casa, foram retirar a cama. Retiraram a cama da minha casa. Então, na minha sala virou um quarto de hospital, virou um quarto da Kailane. E dentro da igreja, as crianças escreveram carta, eu coloquei todas as cartas na parede, e eu fiz várias coisas para deixar ela no ambiente dela, né? E ela ficou muito feliz com tudo aquilo que eu fiz. E quando as trigêmeas chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi colocar todas elas no colo da Kailane. Porque eu falei assim, ela precisa entender que ela tem que ficar boa. Logo, porque agora tem mais 3 pessoas que se espelham nela. E ela precisa ser uma boa irmã. E ali eu comecei a fazer ela a participar de tudo. Algumas pessoas ao meu redor falavam que eu era doida. Que eu não poderia fazer essas coisas, mas eu falava assim, não, eu preciso colocar ela, envolver ela, porque isso daqui vai ser para ela a melhor recuperação. No ano de 2017, quando eu perdi meu primeiro bebê, eu falei assim para Deus, esse bebê ia ajudar ela, Deus. Por que você fez isso? E ali, depois, quando foi passando todo o processo que eu passei, que eu comecei a entender que minha confiança precisava estar em Deus, que as coisas não aconteciam do meu jeito, Deus me mostrou que não era aquele bebê que precisava dela. Ela precisava daquele bebê. E sim, hoje, que ela precisava viver isso que nós estamos vivendo. E ela hoje a recuperação dela hoje tem sido, assim, dia após dia, uma evolução, sabe? Por causa de tudo isso que Deus tem feito na nossa vida.